Olá, senhores passageiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos roteiros exclusivos da JAP. O meu nome é Marco Mourão e hoje eu quero conversar com você sobre o incrível roteiro Leste Europeu, História e Música. Esse nosso roteiro começa na capital da Áustria, Viena, uma cidade clássica que remonta ao Império Austro-Húngaro. Nós vamos ser acompanhados dos nossos guias locais falando português, que vai nos contar toda essa história da realeza local. São diversos jardins, palácios e monumentos que trazem a história viva até hoje. Muitos desses monumentos estão ligados à Imperatriz Maria Teresa, da Casa dos Habsburgo, importante figura política e econômica na história dessa região. A gente vai aprender um pouquinho mais da sua vida e de todos os seus feitos ali na nossa visita. Além do City Tour completo, que vai nos contar a história do local, nós também teremos um momento de apreciar a música. Afinal, Viena é uma capital da música erudita. Compositores como Mozart e Strauss viveram na cidade e produziram obras importantes que a gente vai poder conhecer e desfrutar. Para isso, nós teremos a oportunidade de um jantar exclusivo, onde desfrutaremos de uma orquestra local que tocará todas essas músicas famosas para que a gente possa apreciar. Realmente uma experiência muito bacana. Além disso, também visitaremos a Casa da Música, um museu local interativo, onde a gente vai aprendendo mais da música erudita, da história que tem ali em Viena e vamos curtindo, mexendo literalmente ali nas obras que estão expostas. Uma experiência que será marcante para todos nós. Além de toda essa história e da interligação da cidade com a música, você também terá a oportunidade em Viena de desfrutar da famosa Sachetarte, a torta de chocolate famosa da Áustria. Hoje é um ícone gastronômico da cidade e você terá a oportunidade de conhecer de perto lá no Café Sarsch, o local que criou essa sobremesa que hoje é um símbolo de todo o país. A partir de Viena, o nosso roteiro segue para uma outra cidade icônica, muito linda. É a cidade de Budapeste. Às margens do rio Danúbio, a cidade de Budapeste realmente impressiona. Ali vale destacar o seu impressionante parlamento, um dos prédios legislativos mais icônicos de toda a Europa. A sua arquitetura gótica realmente se destaca e a gente fará uma visita aprendendo um pouquinho mais de toda a formação desse palácio e hoje a política local lá na Hungria. Depois, além de conhecermos a história da cidade, que é dividida entre Buda e Peste, que eram antigamente duas cidades e são cortadas pelo rio Danúbio, a gente terá outros momentos super marcantes, como por exemplo um jantar pelo rio Danúbio. Através de um navio fluvial, nós poderemos experimentar comidas locais e obviamente curtir a noite dessa icônica cidade de Budapeste. Por fim, teremos também a oportunidade de caminhar pela rua comercial super charmosa ali da cidade, a Váci Utca, que tem lojas, restaurantes, é um passeio bem bacana de se fazer, e ela termina bem no mercado central da cidade de Budapeste. A gente pode conhecer mais das especiarias que são vendidas lá, dos vinhos tradicionais, um vinho doce bem marcante ali da Hungria, e também o comércio de páprica, muito usado, por exemplo, no goulash, um prato típico local. Toda essa história e essa dinâmica gastronômica ficam presentes ali no mercado e a gente terá a oportunidade, então, de conhecer de perto tudo isso. Na sequência dessa nossa viagem, nós continuamos margeando o rio Danúbio e saímos de Budapeste com direção a Praga, na República Tcheca. Mas no nosso caminho, faremos uma visita super bacana, que é na capital da Eslováquia. É a cidade de Bratislava. Com suas ruas de paralelepípedo e seus prédios históricos, nós poderemos explorar o charme dessa cidade, com suas lojinhas, restaurantes, um passeio muito bacana.
e aí sim, na sequência, chegaremos até a cidade de Praga. Praga também é um dos pontos importantes aqui da nossa viagem. Ela é considerada a cidade dos 100 sinos, devido à quantidade de torres de igrejas da época medieval e que tocam sinos até hoje. Um dos destaques, obviamente, é o seu relógio astronômico, que além de marcar as horas, a posição da lua, a posição do sol, algo muito tecnológico para a época que foi desenvolvido, ainda conta com o desfile das estátuas dos apóstolos, de hora em hora. É um espetáculo que muitos querem ver ali na praça central da cidade. Ainda em Praga, outra visita super importante que o nosso grupo irá fazer é o famoso Castelo de Praga, uma fortaleza medieval que vale muito a pena conhecer. Ali dentro dessa fortaleza ficam, por exemplo, a incrível Catedral de São Vito, com uma arquitetura super diferente, e também o Palácio Real de Praga. A gente vai com os nossos guias locais aprendendo mais dessa história. No final desse passeio, ainda ali no Castelo de Praga, fica a famosa Rua Dourada, uma ruela super charmosa com casinhas pequenas e coloridas, que tem esse nome por ser as casinhas dos ourives do século XVI. E até hoje, muitas dessas casinhas estão preservadas, contando a história daquela época. Vale muito a pena a gente conhecer de perto tudo isso. E para fechar com chave de ouro esse nosso momento em Praga, na República Tcheca, o nosso grupo irá desfrutar de um concerto do famoso violinista André Rieu. Ele trará as músicas do passado com uma roupagem nova, mas que encantará a todos. E obviamente o cenário da cidade será um charme à parte. Você realmente não pode ficar de fora dessa experiência. Seguindo o nosso roteiro, a gente sai da República Tcheca e segue para a Alemanha. A nossa primeira parada é uma visita na famosa cidade de Dresden. Ela é reconhecida como a Florença do Elba, por causa que ela está às margens ali do rio Elba. E esse paralelo está ligado, obviamente, com a Florença da Itália, por causa que as duas cidades carregam alto grau de arquitetura, cultura e história. A produção artística ali em Dresden também foi muito grande. E a gente vai conhecer de perto toda essa história. Obviamente, o passado recente da cidade é um pouco triste, porque está ligado à sua destruição durante a Segunda Guerra Mundial. A cidade foi reconstruída, restaurada e a gente poderá visitar com o suporte dos nossos guias locais. Por fim, seguindo nossa viagem, a gente chega até a capital da Alemanha, Berlim. Berlim, que está muito ligado a um passado recente, também da Segunda Guerra. A perseguição aos judeus, os muros que dividiram durante a cortina de ferro da União Soviética, todo esse passado ainda reflete na nossa sociedade nos dias de hoje. A gente vai poder conhecer de perto a sua história e além, é claro, aproveitar também essa cidade que é super famosa pelos seus restaurantes, cafés, parques. Vale muito a pena a gente entender muito da história de Berlim. Um dos destaques e símbolos de Berlim é o Portão de Brandemburgo, que remete à história da união dos povos germânicos. A gente vai entender de perto toda essa história. Toda essa experiência pelo leste europeu contam com um padrão de roteiros JAP que você já conhece. São hotéis de categoria superior com localização privilegiada e que proporcionam também uma super experiência. São cafés da manhã durante todo o roteiro no estilo buffet, realmente para que você tenha uma experiência bacana já no início do seu dia. Você tem acompanhamento dos nossos guias, saindo do Brasil desde o embarque em São Paulo e durante todo o roteiro, além dos guias locais, que são especialistas históricos em cada uma das cidades visitadas. Você também conta com um pacote gastronômico nos nossos roteiros. Nessa viagem especificamente, você terá, dentre outras refeições, o jantar lá no Rio Danúbio, a bordo de um navio fluvial em Budapeste, uma experiência super bacana. Um jantar com uma orquestra Mozart e Strauss lá em Viena, experimentando a música local. E é claro, toda essa experiência coroada com o concerto do famoso violinista André Rieu. Realmente uma experiência muito completa. Por fim, eu não posso deixar de mencionar
que esse roteiro também conta com o nosso Tech Tour, a experiência que a JAP proporciona para você, através de um aplicativo exclusivo, onde você pode acompanhar o desenvolvimento dia a dia da sua viagem, com todos os detalhes na palma do seu celular. Você também vai poder contar com os nossos radinhos exclusivos, os chamados Audio Guides. Através deles, você acompanha as explicações dos nossos guias através de todos os passeios, seja visita interna ou externa. Por último, nesse nosso Tech Tour, você também conta com o nosso GPS localizador de bagagem. Através dele, a gente consegue monitorar a sua bagagem durante toda a viagem, e isso evita muitos problemas no caso de algum extravio por conta da companhia aérea. Tudo isso para proporcionar maior conforto e segurança durante o seu roteiro. Se você quer viajar de maneira exclusiva pelo leste europeu, se aprofundar na história e na música desses países e desfrutar de um concerto do André Rieu em Praga, viaje em grupo, viaje com a JAP.